Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Doceira Protagonista. Nessa série eu falo para você os passos que você precisa dar na sua jornada para se tornar uma doceira protagonista, ou seja, uma especialista e uma referência no mercado de doces finos. Eu sou Juliana Pimenta e no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre os 10 passos para você começar do zero na confeitaria com os doces finos. Bom, mas antes da gente começar, para quem ainda não me conhece, eu já estou nesse mercado há mais de 13 anos, o meu ateliê fica em São Paulo e nesse meio tempo eu já entreguei mais de 4.000 eventos. Aqui no Coisa de Doceira eu passo para você todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo de todos esses anos para te ajudar na sua jornada para você se tornar uma doceira profissional. Bom, mas agora então vamos para o que interessa. O passo número 1 para você começar com os doces finos é você escolher o nome da sua empresa, certo? Então o nome da sua confeitaria e a sua identidade visual. Bom, então vamos lá. Aqui o que acontece? Quando você for escolher o nome, tá? Você tem que levar algumas coisas em consideração. Muitas doceiras, elas gostam de usar o próprio nome, certo? Porque isso traz, assim, uma característica um pouco mais autoral, né? Porque é você mesmo ali fazendo os doces, então eu acho que deixa um pouco mais próximo, tá? Então é muito comum que se use o próprio nome e o sobrenome, certo? Mas tem muitas doceiras que elas preferem escolher um nome mais específico, certo? Então aqui, a primeira decisão que você tem que fazer é essa: se você vai colocar o seu próprio nome ou se você vai escolher um outro. A partir do momento que você decidir isso, né, você precisa ver se não tem mais ninguém no mercado trabalhando com o mesmo nome, especialmente se você for escolher um nome que não seja o seu próprio, né? Então, se você for trabalhar com algum outro tipo de nome que tenha referência aos doces, ou enfim, é legal que você veja se ninguém mais está usando isso. Um passo que é importante aqui para ajudar vocês, né, nessa escolha do nome é que, assim, gente, normalmente esse nome, ele não vai vir assim logo de cara, tá? Então uma dica que eu quero dar pra você é: pegue um papel e uma caneta, deixa esse papel ali do lado em algum lugar que você pode, assim, acessar ele facilmente, e ali vai escrevendo tudo quanto é nome que vier na sua cabeça, independente se você acha ele muito bom ou se você não acha, coloca ali. Porque às vezes, mesmo quando a gente fala, esse nome não é bom, mas depois quando você começa a pensar, pode ser que ele te leve para ele te dê, né, alguma outra ideia e ele te leve a algum outro nome que seja bem bacana. Então vai fazendo a sua lista, nem que isso leve alguns dias, vai botando tudo lá. E aí depois, então, quando você realmente chegar num nome que você fala, poxa, esse nome aqui eu gostei, ele tem tudo a ver, né, com o meu trabalho, ele tem tudo a ver com a cara que eu quero dar para minha empresa, enfim, aí você pode ir para o outro passo, que daí é realmente ver se ele está disponível. Então, de ver se não tem ninguém já usando esse nome, se você consegue um Instagram, se você consegue um Facebook, se você consegue um site com esse nome, certo? Isso é muito importante, porque você vai precisar usar ele nas redes sociais, você vai precisar ter um site para contato, você vai precisar de um e-mail, enfim. Então é importante que esse nome, que ele esteja disponível, tá? E aqui, principalmente quando você pensar nessa questão de Instagram, de Facebook, né, desses arrobas aí do nome, é importante também que você escolha, se você optar por usar um nome que não seja o seu próprio, tenta fugir um pouco das das palavras que são muito óbvias, tá? Porque vai ter 1 milhão de outras pessoas usando o mesmo nome e é muito capaz que daí você tenha que pegar um arroba ali, que você precisa colocar um ponto, um underline ou um número, alguma coisa assim, e isso não é muito bom, tá? Porque isso é pouco intuitivo, digamos assim. Então você tem que pensar assim: se eu vou falar do seu negócio para alguém, certo? E eu vou indicar para uma amiga e aí eu falo, tipo, o nome da sua empresa, mas eu não sei exatamente qual que é o seu Instagram. Pensa que essa pessoa que ela vai pesquisar, ela precisa conseguir entrar ali e só jogar o nome que falaram para ela e ser, tipo, o primeiro arroba que aparecer ali para ela. Se começa a aparecer vários e aí cada um, e o seu, na verdade, tinha que ser com underline, com um número no final e não sei o que, é muito difícil dessa pessoa te achar. E aqui você pode correr o risco
dela achar um Instagram de uma outra pessoa que faça a mesma coisa que você, enfim, ou dela não conseguir te achar. Esse é um ponto também importante. Se você escolher trabalhar com algum nome que seja muito difícil, também para e pensa um pouquinho nisso. Vai ser fácil? Eu vou falar pra pessoa, ela vai saber escrever? Vai ser uma coisa fácil dela pesquisar, né? Tem poucos Instagrams com isso. Será que você consegue ele, tipo, o arroba e direto o nome, sem esses outros caracteres ali no meio? Então esse é um ponto bem importante para ser pensado. E aí sim, aí você achou ali, tem o arroba, tem o Facebook, você consegue o site, já pega esse domínio para você, já garante esses perfis, né, nas redes sociais para você, e aí você pode dar sequência no seu trabalho para começar com os doces finos. Um outro ponto aqui, quando você for escolher o nome, é você também definir a identidade visual da sua empresa, tá? E isso aqui significa o quê? Significa você, então, decidir ali que cores que você vai usar, né? Que fontes que você vai usar para poder fazer as suas artes, que fonte você vai usar para poder montar o seu logo, enfim, e mesmo com relação às cores, combina com o seu trabalho, combina com o público que você quer atingir, combina, né, com o seu estilo, tá? Então é importante que você determine isso, tá? Porque essa questão da identidade visual, você ter ali um logo, você ter as cores bem definidas, você trabalhar sempre com essas cores, isso é muito bom, porque aí o cliente ele começa a se acostumar e aí quando ele bate o olho ele já sabe que aquilo é seu, que aquele conteúdo é seu, ou enfim. Então é importante ter isso muito bem definido. Bom, e aqui agora eu falei que você precisa ter essas coisas definidas e que um dos pontos para você conseguir definir isso aqui é você saber justamente quem é o seu público-alvo, para você fazer também uma identidade visual que passe, né, o que tem a ver com a sua marca, mas que também converse muito bem com esse público-alvo. E aí isso me leva para o nosso segundo passo, que é justamente a definição do seu público-alvo, tá? Definição do público-alvo. E, gente, aqui eu quero dizer uma coisa muito importante. Eu falo bastante da questão da gente ter o público-alvo muito bem definido e normalmente o que eu escuto é: ah, mas qualquer pessoa é o meu público-alvo, todo mundo pode ser o meu cliente. E, gente, se você não tem claro quem é o seu público-alvo, você não tá aqui para vender para todo mundo. Você precisa ter um público-alvo definido, porque se isso não tá claro, você não consegue traçar as suas estratégias de divulgação. Você não consegue traçar direito as suas estratégias de venda. Como que vai ser essa sua comunicação com o cliente? Tá? E isso depende muito realmente de quem você escolheu como público. Isso não quer dizer que uma pessoa que você falou, o meu público é aqui, tipo essas pessoas aqui. Isso não quer dizer que uma pessoa que não tá bem ali dentro daquele público que você determinou, que ela não possa comprar de você. Ela pode, mas é só que você vai concentrar os seus esforços de venda, os seus esforços de divulgação para esse público aqui. Então aqui eu quero dar um exemplo para vocês, para ficar um pouco mais fácil de entender isso. Vamos supor que eu faça doces infantis, mas que eu tô focada em fazer doces para maternidade. Vamos supor que eu não tô focada em fazer para outras festas, outras coisas assim, que o meu maior público são as gestantes e que eu quero fazer os docinhos para elas servirem na maternidade, tá? Ou as lembrancinhas, enfim, para elas servirem na maternidade. Veja, aí o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui que então o meu público-alvo são as gestantes, certo? Que estão para terem os seus filhos agora, daqui a pouco, e que estão procurando os doces para servir ali na maternidade, para quando elas forem recepcionar as pessoas. Com isso, eu sei, por exemplo, que não adianta muito eu ir, por exemplo, fazer uma parceria num espaço de evento, que faça outros tipos de evento. Por quê? Porque a gestante, ela não vai estar ali, certo? Não adianta, por exemplo, nesse caso, eu querer fazer uma parceria com um espaço de casamento. Porque o espaço de casamento vai ter noivas chegando ali, enfim, é um outro público. Tudo bem, depois ela pode ficar grávida, pode, enfim, mas nesse momento ela não é a cliente que eu tô procurando, certo? Aí o que acontece? Aí você fala, legal, então eu faço doces infantis.
Então eu não vou pro espaço de evento de casamento, mas eu vou pro espaço de evento de festa infantil, tá? Mas veja bem, eu falei que o meu público são as gestantes. Se ela tá indo no espaço de festa infantil, ela já não tá mais gestante, ela já teve o filho já tá ali com 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, entendeu? Já tá crescido. Então eu sei que eu até posso procurar esses lugares, mas que de repente essa não é uma parceria que vai me gerar tantos clientes. E que então talvez seja melhor eu ir, por exemplo, para uma loja que vende roupas de gestante. Porque essa loja, ela tá muito específica com o meu público. A minha gestante, a minha cliente, ela vai estar lá. Então eu faço uma parceria, por exemplo, com a loja que vende roupa para gestante. E ali a pessoa já pode me indicar e já pode falar, olha, você vai ter a maternidade, porque você não serve os doces, uma lembrancinha, enfim, tá aqui o contato da pessoa que faz. Então aqui vocês conseguem perceber como essa questão de você ter o seu público-alvo é muito importante, porque é isso que vai determinar as estratégias, que vai determinar com quem que você vai fazer parceria, aonde você vai se divulgar para essa sua cliente poder te achar e poder comprar de você, tá? Então isso aqui é muito importante que vocês definam muito bem. Tá bom? Agora a gente vai pro terceiro passo, que é um passo muito gostoso, que é você testar as receitas dos seus doces, tá? E aqui, além das receitas, de você, enfim, definir também os acabamentos, e, enfim, certo? Aqui, nesse ponto, você ainda não tá definindo exatamente o que é que vai entrar na sua linha. Aqui, o ideal é que você faça as receitas, que você teste, enfim, e aí depois você vai acabar indo para os próximos passos que eu vou falar daqui a pouco, e depois sim, de todas essas receitas que você fizer, que você vai definir quais que realmente vão entrar e quais que não valem a pena e que você não vai colocar em linha. Só que aqui tem algumas coisas muito importantes para você levar em consideração, tá? O que acontece? Especialmente quando a gente trabalha com eventos, a gente tem que pensar que num evento a gente tem ali 100, 150, 200, 300 convidados nesse evento, tá? E você tem pessoas de todas as faixas etárias. Então você tem criança, você tem adolescente, você tem adulto, você tem pessoas um pouco mais idosas, enfim. E cada uma dessas pessoas, elas têm um paladar diferente. Correto? Então é importante que você divida essa sua linha, né, esses seus doces, em algumas famílias. Porque eu particularmente acho que quando você divide assim nessas famílias, fica muito mais fácil para você dar bastante opção para sua cliente, para que ela escolha um pouco de cada família e que assim ela possa ter uma mesa de doces que seja bem equilibrada e que ela possa então agradar o maior número possível de pessoas, tá? E aqui, quais são essas famílias de doce que você precisa pensar? Número 1 são os doces de frutas secas, tá? Depois você tem os doces de frutas, que aqui, no caso seriam as frutas frescas, né, ou as frutas cítricas. Depois você tem a família dos brigadeiros, tá? Depois a família dos chocolates. Aí você tem o de ovos e coco. E por último, se você quiser, também a família dos caramelados. Então, porque aqui, o que acontece? A tia, a avó, a mãe, enfim, elas muito provavelmente vão preferir os doces de frutas secas, tá? Já, por exemplo, as crianças ou os mais jovens, enfim, vão preferir os brigadeiros. O pessoal ali, né, dos seus 20, 30 anos, 40 anos, sempre vai gostar bastante também de um chocolate. Então aqui você consegue agradar esses diferentes convidados. E é importante também que você ofereça todas essas opções para sua cliente, porque você também não quer que ela vá em outra doceira. Então é importante que você também ofereça um cardápio bem equilibrado e que você tenha então todos esses doces na sua linha. Certo? Além disso, quando você estiver pensando nas receitas aqui, que você estiver testando elas, é importante também que você traga e pense aqui, né, principalmente na parte do acabamento, enfim, de como que você vai apresentar esse doce, é importante que você traga
técnicas diferentes, que você traga decorações diferentes, sabores e texturas, tá? Aqui é a hora de você criar bastante e de você trazer essa diversidade para sua linha. E aqui também, quando você estiver pensando nessas suas receitas, tente sempre dar o seu toque ali, né? Tente fazer alguma coisa que seja diferenciada, que as outras pessoas não estejam fazendo. É claro que você sempre vai ter vários doces aqui que todo mundo faz, porque tem alguns que são extremamente tradicionais, por exemplo, o camafeu. Não tem muito como você fugir, tipo, especialmente para um casamento, esse é um doce muito buscado. Vou até fazer um parênteses aqui, que quando eu comecei o ateliê com o Afonso, a gente ficou muito tempo que eu não coloquei o camafeu, porque eu queria ter tudo muito autoral, eu queria assim, então se o mercado inteiro tá fazendo, eu não vou fazer, eu vou fazer diferente, e aí todo mundo faz camafeu, então eu não vou fazer camafeu. Essa foi a minha estratégia durante muito tempo. Até que chegou um momento que a gente descobriu, e eu não tinha também os caramelados, eu não tinha nem o camafeu e nem os caramelados. Só que daí eu descobri que a minha linha, tinha uma pegada assim mais moderna, enfim, que ela atraía muito a noiva, né? Porque um dos eventos que eu mais faço são os casamentos. Então veja, aqui também tem uma questão de você entender um pouco o seu público, tá? Então no meu caso, eu via que a minha linha, ela atraía muito a noiva. Só que, quem que ajuda a escolher os doces? A mãe da noiva. E aí o que acontece é que a mãe da noiva, ela vem com aquela ideia de um casamento mais tradicional. Ela tá buscando esses doces tipo o camafeu, tipo os caramelados, enfim. Então o que acontecia? A noiva vinha, ficava encantada, queria comprar uma parte dos doces, queria comprar os doces todos ali comigo, só que a mãe, pra ela, faltava aqueles doces tradicionais do casamento. Faltava uma pegada mais tradicional, até porque o casamento, ele é bem tradicional, né? Tem muita tradição ali em muitas coisas dentro do casamento. Então o que acontecia é que às vezes elas acabavam fechando só uma parte dos doces comigo. E não fechavam tudo, porque aí elas iam buscar esses doces em um outro lugar. Então foi aí que a gente conversou, né? Eu e o Afonso, enfim, e que a gente falou, a gente vai ter que colocar esses doces na linha, porque a gente precisa cativar e atrair também a mãe da noiva. Porque no final, ela tá ali, né, falando do lado da noiva e ajudando ela a tomar a decisão. E foi aí que então eu incluí na minha linha alguns desses doces mais tradicionais, e a partir dali eu comecei a pegar muito mais evento, eu pegava a mesa inteira e eu comecei a fazer muito sucesso também com a mãe da noiva. Tá? Então veja, aqui, além dessa questão de que você precisa ter todas essas famílias, né, para poder agradar os diferentes paladares, aqui você também vê como eu, conhecendo muito bem o meu público-alvo, eu consegui ver que de repente a minha estratégia ali no meu cardápio não estava assim das melhores, que eu precisava fazer um ajuste. Então isso aqui é muito importante. Bom, depois que você fez ali, né, enquanto você tá ali testando as suas receitas, definindo como que vai ser o acabamento, como que vai ser a decoração, depois que você definiu os diferentes formatos, as diferentes texturas, enfim, a gente vai para um outro ponto, que aqui é o nosso quarto ponto. E, gente, esse é um ponto que é extremamente importante. Eu sei que a maior parte das pessoas não dá muita atenção para ele, só que a gente, quando trabalha com os doces finos, precisa fazer isso, porque isso aqui vai ser um guia para muita coisa dentro da sua empresa, tá? Que é justamente você fazer as suas fichas técnicas. Gente, a ficha técnica, ela é muito, muito importante, tá? Alguns pontos do porquê que é importante você fazer a sua ficha técnica. Número 1, porque ali você vai colocar toda a sua receita, todos os ingredientes que você usa, vai colocar todos os custos e você vai descobrir exatamente o quanto que aqueles ingredientes, né, o quanto que aquela sua receita tá te custando. Então, o quanto aquele doce custa para matéria-prima. Tá? O segundo ponto, depois eu vou falar mais da precificação, mas o segundo ponto é que a ficha técnica também vai te dar a porcentagem
que a sua matéria-prima está usando ali dentro do seu preço. Só que esse não é o único custo que você precisa colocar. Você precisa incluir outros custos. Então, por aqui, você sabe se a sua matéria-prima está ocupando muito ou pouco espaço ali dentro do seu preço. Um outro ponto também da ficha técnica é que ela vai trazer uma padronização, especialmente quando você crescer. Porque depois você vai acabar crescendo, você vai acabar chamando funcionários para trabalharem com você e nem sempre vai ser você que vai estar ali fazendo o doce. Então, você precisa colocar na sua ficha técnica exatamente, né, ali os custos, os ingredientes, mas ali você também coloca o modo de preparo, como aquele doce é finalizado, ali você coloca a foto, porque depois você leva essa ficha técnica para a cozinha e aí qualquer funcionário que for trabalhar na sua cozinha, ele sabe que é aquilo ali que ele precisa seguir. É como um guia, assim, então ele precisa seguir exatamente o que está escrito ali na ficha técnica. E aí você sempre vai ter um doce saindo igual. Você sempre vai ter a receita feita exatamente do jeito que ela tem que ser, com as mesmas medidas, ela vai render exatamente a mesma coisa que ela tem que render. E aqui, então, você consegue garantir o padrão nas suas receitas, que é extremamente importante, tá? Porque você não pode ter aqui, por exemplo, o cliente vem, compra um doce hoje com você, que foi você que fez, e ele tinha um sabor, um tamanho, uma decoração. E aí passam-se alguns meses, você contratou ali uns funcionários e eles fazem a receita de outro jeito, e aí esse cliente volta, pede o seu doce de novo e ele tá completamente diferente. Isso não pode acontecer. Você precisa ter padrão nos seus doces, tá? E a ficha técnica é uma das coisas que vai te ajudar a ter esse padrão. Bom, e agora então a gente fez aqui a nossa ficha técnica, a gente já sabe. Aqui também você vai conseguir definir, porque às vezes a gente faz alguns doces assim, que na hora que a gente coloca na ficha técnica, a gente descobre que eles são muito caros e que às vezes não vale muito a pena você fazer aquele doce, tá? Isso também a ficha técnica vai te ajudar. E ela vai ser muito importante para o nosso próximo passo, que é a hora que você for fazer a definição do seu cardápio. Como eu falei para vocês, não são todos os doces, todas as receitas que você fizer que você precisa necessariamente colocar no cardápio. Mas aqui é importante sim que você coloque todos os doces daquelas famílias que a gente falou aqui. Que você coloque frutas secas, as frutas, os brigadeiros, os chocolates, os ovos de coco e os caramelados. É importante que você coloque doces de todas essas famílias. Mas Juliana, quantos doces eu deveria colocar no meu cardápio? Eu não sei muito bem como fazer essa escolha. Bom, o que eu sugiro é que você coloque por volta de 30 a 40 doces no seu cardápio. Ai, mas isso é muito. Gente, isso não é muito, tá? Porque como eu falei pra vocês, se você pegar um evento, por exemplo, de 200 convidados, a gente indica de 4 a 5 doces por pessoa. Então, se a cliente fechar 5 doces por pessoa, ela vai fechar 1000 doces. Esses 1000 doces, a gente sugere que a cliente divida entre 8 e 10 sabores diferentes. Então, veja só, ela vai dividir, então, 1000 doces em 10 sabores. Aqui, se ela pegar 2 de frutas secas, 2 de frutas, ela pode pegar aqui mais uns 2 de chocolate. Ela pegou um de ovo, um de coco, um caramelado e um brigadeiro, pronto, fecharam os 10 doces, entendeu? E ela tem uma mesa bem equilibrada que ela vai agradar todos os convidados. Só que o que acontece aqui não adianta, se eu falar pra ela que ela tem que pegar ali 2 de cada, por exemplo, algumas famílias ela pode pegar menos, tipo de ovo e de coco ela pode pegar um só de cada. Mas assim, vamos pensar numa média de 2 de cada, não adianta você só apresentar 2 opções de cada família. Porque se ela não gostar, né, ou você apresentar apenas uma opção, porque se ela não gostar, ela não vai escolher, ela não tem uma outra opção, né? Às vezes você oferece ali, sei lá, nozes pra ela e ela não gosta de nozes, ela queria damasco, ela queria pistache, ela queria amêndoas, por exemplo. Então é por isso que a gente sempre oferece pra noiva, né, ou pra cliente, a gente sempre oferece de 5 a 6 opções de cada família. Tá? Aqui, na verdade, eu vou até dar uma ideia para vocês de quanto vocês poderiam fazer. Nas frutas secas, você pode fazer mais ou menos de 5 a 6 opções dentro do seu cardápio. Nas frutas, também de 5 a 6 opções.
Nos brigadeiros, a mesma coisa. No chocolate, você pode até um pouquinho mais. Você pode ir ali para 6 ou 7, porque as pessoas realmente gostam muito da parte de chocolate, tá? Nos ovos ao coco, você pode fazer aqui uns 2 ou 3. E nos caramelados também você pode ter ali umas 3 ou 4 opções. Gente, só se você olhar aqui, ó, 5, 10, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tipo, se eu for no mínimo, eu já tô em quase 30 doces, entendeu? Então eu realmente acho que para você ter um cardápio que você vai oferecer opções o suficiente para sua cliente e que você também aumente as suas chances de você fechar o pedido com ela, você precisa de um cardápio de 30 a 40 opções, tá? Isso não significa que depois você vai colocar todos eles na sua degustação, mas você precisa ter eles na sua lista de doces. Tá? Até porque, de novo, você precisa pensar que se a cliente não achar o doce que ela quer aqui na sua linha, ela muito provavelmente vai para outra doceira. E aí aqui você tem duas possibilidades. Ou ela não fecha com você e fecha com a outra, porque depois ela foi na outra e achou uma solução mais completa e ela acaba fechando na outra. Ou ela vai fechar só uma parte dos doces com você e a outra parte ela vai ter que buscar fora. E isso não é muito bom, é melhor que você consiga fechar a mesa de doces inteira com a cliente, que ela feche inteira essa mesa com você, certo? Então, isso é importante vocês terem em mente na hora que vocês forem definir o cardápio de vocês. Bom, aí aqui você definiu o seu cardápio e a gente vem para mais uma parte muito essencial, muito importante também, que é a parte da precificação. Eu sei que aqui, gente, isso pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas isso é importante você tirar um tempo para fazer direitinho a precificação, tá? Porque é isso que vai fazer o seu negócio ter sucesso. Na precificação, não adianta você só fazer o preço pensando na sua matéria-prima, não adianta você fazer o preço copiando só o preço do concorrente. Se eles fazem esse preço aí, esse é o preço correto do mercado, eu vou fazer também. Não é. Você não conhece os custos do seu concorrente, você não sabe se ele tem o mesmo custo que você ou não. Às vezes ele tem um custo muito mais baixo do que o seu e aí ele pode praticar esse preço e você não pode. Às vezes você não sabe se a matéria-prima está custando demais, certo? E você tá cobrando pouco. E é aqui, gente, a precificação que vai fazer você ter o seu lucro. E que o seu lucro você vai poder usar, né, na sua vida pessoal, enfim, para você. E também parte desse lucro você tem que voltar ele para a empresa, porque é assim que você vai conseguir crescer. É reinvestindo parte desse lucro para você ir crescendo aos pouquinhos. Então é extremamente importante que você conheça os seus números e que você faça a precificação corretamente, tá? E aí, depois disso, a gente vem, então agora você já tem as suas fichas técnicas, você já definiu o seu cardápio, você já definiu o preço dos seus produtos, então esses preços eles vão entrar aqui, né, no seu cardápio. E agora chegou a hora, então, da gente definir quais são os doces, né, desse cardápio que vão entrar na nossa degustação, tá certo? A degustação, gente, ela é muito importante porque é ela que você vai dar para a cliente e que a cliente vai poder provar o seu trabalho, que ela vai poder ver, né, como que é o seu acabamento, como é o sabor, como são as texturas, enfim, e é ali que ela vai poder escolher os doces para ela poder fechar um evento. Tá? Especialmente quando a gente trabalha com eventos, a gente precisa da degustação, porque a cliente ela não vai fechar uma mesa de 1000 doces se ela não conhece o seu trabalho, se ela não provou, ela não sabe se é bom, ela não sabe se agrada a ela ou não, né? Então é muito comum, a gente precisa sempre trabalhar com a degustação. Aqui talvez seja um pouco diferente se você tá só vendendo as lembrancinhas ou pedidos muito menores, mas falando aqui da parte de eventos, é uma praxe do mercado, você precisa fazer porque todo mundo trabalha com a degustação. Agora, quantos doces você deve colocar na sua degustação? Eu particularmente indico de 20 a 30 doces. Então, a gente estava falando aqui 30 a 40 doces no cardápio,
Você vai selecionar os melhores deles e aí você vai colocar de 20 a 30 na sua degustação. E aqui entra de novo aquilo que eu falei pra vocês. Você vai colocar essa quantidade toda e não menos do que isso, porque você precisa oferecer ali pelo menos de 2 a 3 unidades de cada família para que você aumente as suas chances de efetuar aquela venda, certo? Para que você consiga agradar a cliente. Porque mesmo de uma degustação ali de 20, 30 doces, a cliente ela precisa tirar 10 sabores. Então ela vai precisar de mais opções, correto? E dentro da degustação você vai colocar também todas aquelas famílias que eu falei antes para vocês. A degustação, você precisa daí definir algumas coisas. Se você vai fazer ela presencialmente, então se você vai receber a cliente na sua casa, ou enfim, né, se você vai montar um ateliê, se vai ser no seu ateliê, enfim, se for presencial, aonde que você vai receber ela, aí você precisa definir. Se não for presencial, você envia essa caixa para cliente ou ela pode retirar essa caixa de degustação? Como que isso vai funcionar? Então aqui chega a hora de você ter essas definições. E aí é muito particular de cada um, de você ver o que é que vai funcionar para o seu negócio e o que funciona para você. Eu gosto de fazer a degustação presencial, porque eu sempre acho que a degustação presencial você tá ali para vender, você tá ali para explicar, você tá ali para dar um suporte para a cliente, para ajudar ela, né, a escolher ali os doces, a tirar as dúvidas, fica uma coisa mais personalizada e isso aumenta muito as chances dela fechar o pedido com você. Mas especialmente hoje em dia, né, nessa situação toda que a gente tá vivendo, isso não é tão possível. Então você tem que ter essa opção, às vezes também elas estão trabalhando, não podem vir, enfim, você tem que ter essa opção de mandar uma caixinha de doces para ela ou dela vir e retirar uma caixinha de doces com você para ela provar na casa dela, tá? Nesse caso, o que você tem que pensar é que você não vai estar lá para ajudar ela a fazer a degustação. Você não vai estar lá para vender o seu docinho. Então você precisa pensar em montar uma caixa de degustação ali, em montar ali uma experiência para cliente que faça a degustação se vender sozinha, certo? Então defina ali uma ordem dos doces dentro da caixa, pensa na cliente, pensa em criar uma experiência para ela. Então você pode escrever uma cartinha dizendo que você fez aqueles doces com muito carinho, dando algumas dicas de como ela deve armazenar esses doces, quanto tempo eles duram, como que ela deve fazer a degustação. Então você pode colocar lá que ela precisa ter um copo de água junto com ela, que ela poderia ter um papel, uma caneta, para conforme ela for provando, ela ir anotando os doces que ela mais gosta e depois ela já pode te mandar essa lista para você passar um orçamento para ela. Enfim, certo? Você pode explicar ali que os seus doces estão divididos em famílias e que você sugere que ela coma cada família de uma vez, né? Então que ela coma todos os de frutas secas, depois todos os de frutas, depois todos os de chocolate e assim quando ela finalizar cada família ela já escolhe ali quais foram os preferidos dela. Ali também é interessante você falar para ela que ela deveria começar pelos doces de sabor mais suave. Porque, por exemplo, se você manda lá a caixa para cliente e ela começa provando um doce de Nutella, que é chocolate, tem um sabor super forte, enfim, se logo em seguida ela comer um doce de amêndoa de um paladar super suave, ela praticamente não vai sentir o gosto daquilo. Então, são esses tipos de orientação que é legal você dar para sua cliente. E isso é muito bom, porque isso mostra uma proatividade do seu lado, mostra que você está preocupada em oferecer uma solução para ela, tá? Então é isso que você tem que pensar. Ela tá ali sozinha fazendo aquela degustação, ela não sabe por onde começar. Então, o que você pode oferecer para ela para facilitar aquele momento e para que ela tenha um momento ali, uma experiência maravilhosa? Tá? Aqui na degustação também entra essa parte que eu sempre falo para vocês da questão do algo a mais, porque você não tá aqui só para vender um doce para sua cliente, você precisa sempre vender uma experiência para ela. É assim que você agrega valor ao seu produto e ao seu trabalho, é assim que você faz essa cliente se tornar uma cliente que volte sempre, entendeu? E se tornar uma cliente fiel, que ela fale de você para outras pessoas, enfim, é você criando essa experiência. E a hora da degustação é uma ótima hora para você poder criar essa experiência e encantar a sua cliente. Bom, muito bem. Aí você fez aqui a sua degustação, cadê minha caneta? E agora você já tá praticamente com as coisas bem definidas, só que falta mais uma coisinha muito importante aqui, que são
as fotos, tá? E, gente, especialmente hoje em dia, que a gente tem aí as redes sociais, enfim, é importante que a gente tire um tempinho para fazer fotos bem feitas, porque a foto, ela vai te ajudar a vender o seu produto. Principalmente ali porque você vai fazer posts, você depois vai fazer um catálogo, depois que você definiu o seu cardápio, você pode fazer um catálogo com as fotos de todos os seus doces. Assim, quando a cliente entrar em contato, você manda a sua tabela de preços e manda o catálogo com as fotos dos doces, porque aí assim ela já consegue visualizar o que é que tá ali naquela tabela de preços, como que é a carinha daquele doce. São com as fotos que você vai fazer também ela sentir a vontade de comer, a vontade de provar o doce, né? Elas são muito importantes para sua divulgação. Eu até vou falar aqui para vocês, eu vou deixar umas fotos aqui embaixo, só para vocês verem como a foto, ela faz diferença, tá? Então, ó, essa foto aqui, eu tirei lá no começo, quando eu tava começando. Naquela época também, gente, a gente não entendia nada de foto, enfim, não tinha esses celulares que tem hoje em dia também, tá? Mas enfim, o ponto é, eu tirei aqui uma foto que vocês podem ver, né, do docinho de damasco, mas veja como ela tá escura. Veja como ela não tem, assim, apelo nenhum, porque só um docinho jogado ali, né, num fundo branco, não tem, tipo, ela tá cheia de sombra. Essa foto, ela não tá, assim, deixando o meu doce muito bonito, não tá dando muita vontade de comer, certo? Você pode ver também que o ângulo do doce não valorizou ele muito também, tá? Agora, veja essa outra foto aqui. Gente, esse é exatamente o mesmo doce. Tá? Só que olha como ele mudou quando eu mudei a iluminação, quando eu botei ele na forminha, quando eu fiz uma composição. Aqui o que eu fiz foi que eu coloquei uns 20 docinhos dele embaixo, fiz um segundo plano e coloquei ele em cima. E deixei esses docinhos de baixo meio desfocados, tá? Mas o meu ponto aqui é você pensar numa composição bonita para suas fotos, tá? Pensar sem ter o cuidado ali de ver a iluminação, tá? E aqui eu vou deixar uma dica. A questão da iluminação não é que você precisa trabalhar com esse monte de luz e ter luz profissional nem nada disso, tá? Às vezes só de você trabalhar com a iluminação natural, de você tirar a foto próximo de uma janela onde entre luz natural, já muda completamente. Tá? E você pode fazer umas composições bem bonitinhas com coisas que você tem na sua casa. Então, às vezes, é só de você colocar um pratinho mais bonitinho, colocar ali um tecido, uma florzinha, o doce na forminha, enfim, que você já vai criar uma foto completamente diferente e uma foto que valorize o seu produto. Então, as fotos, elas são muito importantes. O que me leva para o nosso 9º ponto, que é agora as suas estratégias de divulgação. Estratégias, assim, no lugar errado, de divulgação. Que aqui, em muitas dessas suas estratégias, você vai usar essas suas fotos. Mas agora, você já está pronta para pensar em como você vai se lançar e para pensar em como você vai se divulgar, certo? Você já tem todo o material pronto aqui, porque você já definiu seus doces, você já fez a ficha técnica, você já sabe o preço, você já definiu o seu cardápio, você já definiu como que vai ser a sua degustação, como que ela é entregue, você já tirou as suas fotos. Pronto, agora você está pronta para poder se divulgar e começar a vender. As estratégias de divulgação, elas são importantes, porque é assim que a pessoa vai te descobrir, é assim que você vai atrair novos clientes. E, gente, estratégia de divulgação não é só você abrir um Instagram, começar a jogar ali meia dúzia de foto e ficar sentada esperando a cliente chegar e achar que vai cair um monte de pedido no seu colo, tá? As redes sociais, elas são sim importantes e elas fazem parte da sua estratégia de divulgação, mas elas não são a única coisa, né, ou a única ferramenta que você vai usar para poder se divulgar. Aqui entra uma coisa muito importante que eu já falei um pouquinho lá atrás e que eu sempre falo com vocês, é que vocês precisam pensar em fazer parcerias, tá? Nesse nosso negócio não existe nada melhor do que o boca a boca.
Você pode ter o boca a boca tanto de cliente, como você pode ter das pessoas do seu mercado te indicando. E gente, quando a gente faz as parcerias e essa cliente ela vem indicada por uma outra pessoa, as suas chances de fechar aquele pedido aumentam demais. Essa cliente que ela vem indicada, né, por outros parceiros seus, ela vem praticamente fechada. Porque tudo bem, ela não conhece até aquele momento, né, dela chegar para degustação, ela não conhece totalmente o seu trabalho, enfim, ela pode não ter comido ainda os seus doces e tal, só que ela já teve o aval de uma outra pessoa. Ela já teve uma outra pessoa falando para ela, não, pode confiar que eles são bons, vai lá fechar com eles, etc. Então ela vem muito mais segura. Então as parcerias, elas são sim muito importantes. E aqui entra aquela questão que eu falei mais cedo de você conhecer o seu público-alvo para você poder saber com quem você vai fazer essa parceria. Eu dei ali a ideia da gestante, mas por exemplo, se você trabalhar no mercado de casamento, vá procurar outras pessoas do seu mercado, mas não necessariamente não são outras doceiras, tá? Mas quem mais está nesse mercado? Você tem os espaços, você tem assessor, você tem decorador, você tem fotógrafo, você tem o salão de beleza, enfim, você tem uma série de outros fornecedores onde essa sua cliente vai passar, certo? Porque ela precisa fechar com todos esses fornecedores para poder fazer o evento dela, e aí ela vai já entrando em contato com a sua marca em cada um desses fornecedores que ela for, porque essas pessoas já vão falando de você. Às vezes também você já pode fazer algumas parcerias, tem vários jeitos, né? Tem parcerias que você pode fazer que a pessoa só te indica, tem parcerias que você pode fazer que você pode mandar algumas amostras de doces e aí essa pessoa dá para cliente deles ali, né? Enfim, então assim ela já provou, porque também não tem nada melhor do que você colocar o seu docinho na boca da cliente, essa é a melhor propaganda, certo? Porque ela já prova ali, já fica encantada. Mas enfim, então é importante que você faça uma lista. Pegue ali o mercado que você trabalha, faça uma lista, né, dos fornecedores que estão nesse mercado ou dos locais onde essa sua cliente frequenta, né? Aonde ela vai, com quem ela fala, com quem dessas pessoas você pode fazer essas parcerias, certo? Para poder atrair ela. Em paralelo a isso, você vai ter a sua estratégia de redes sociais, obviamente, onde você vai colocar ali o seu produto, onde você vai gerar conteúdo de valor para essa sua cliente, porque no Instagram, por exemplo, também, não adianta você só querer fazer um Instagram vitrine, tá? Onde você só fica ali, compra de mim, compra de mim, compra de mim, compra o meu produto, meu produto, meu produto. É importante também que nas redes sociais você faça um conteúdo de valor, que a pessoa queira te seguir, porque ali você também está dando outras informações para ela, você está sendo útil para ela de uma outra forma. E aqui então, você pensa então, como que você vai se lançar, então com quem que você vai falar ali para falar, olha, eu cheguei, olha, eu estou fazendo os doces, para começar a apresentar, né, o seu trabalho, e depois do seu lançamento, que você pense em como você vai continuar se divulgando, tá? Uma vez que o pessoal já começou a te conhecer, como que vai ser essa continuação da sua divulgação. E aí a gente entra no nosso 10º passo, que são as vendas, certo? Porque aqui, então você já definiu tudo, você já começou a se divulgar e agora você vai começar a vender. E gente, o departamento de vendas da sua empresa é um dos departamentos mais importantes dentro de qualquer empresa. Você tem que pensar que as vendas são o combustível do motor, certo? São o combustível da sua empresa. Correto? Porque se você não fizer vendas, você não tem dinheiro entrando na sua empresa, você não consegue reinvestir, você não consegue fazer o seu negócio crescer. Então é muito importante que a gente cuide com carinho desse departamento, que a gente cuide muito bem das nossas vendas, porque é isso que vai fazer com que você cresça. Então tenha uma atenção no atendimento, tenha uma atenção ali quando a cliente vier, para você realmente, né, entregar uma experiência para ela, para você atender ela direitinho, demonstre uma atenção para que ela também queira voltar, mostre-se útil, certo? Porque assim ela vai voltar sempre e você consegue fazer as suas vendas. Então isso é muito importante que você foque bastante aqui. Bom, então agora vamos só, para finalizar, dar uma recapitulada aqui nos nossos 10 passos. O primeiro, então, é você escolher o seu nome
e a identidade visual, certo? Com isso, depois você vai definir o seu público-alvo, porque é ele que vai ditar, né, todo o resto ali das suas estratégias. Aí você vai começar a fazer os testes das receitas, definir ali os acabamentos, enfim, os formatos diferentes, lembrando de ter doces para todas as categorias, né, para todas as famílias de frutas secas, frutas, brigadeiro, chocolate ou arroz de coco e caramelados. Depois que você fizer esses testes, você vai fazer as suas fichas técnicas, porque elas vão te ajudar, né, com a sua precificação, elas vão te ajudar a manter o padrão, certo? E aqui você vai conseguir ver quais são os doces que valem a pena de entrar no seu cardápio. Então você vai daí fazer a definição do cardápio, né, do que você vai oferecer. Por último, você vai definir os seus preços, que vão entrar nessa sua tabela aqui de preços do seu cardápio. E aí você vai definir quais são os melhores doces para você colocar na sua degustação, vai tirar as fotos dos seus produtos, vai traçar as suas estratégias de divulgação e de lançamento, e daí depois você vai ficar focada em entregar os seus produtos e fazer muitas vendas. Gente, eu sei que pode parecer muita coisa, mas calma, siga um passo de cada vez, foque uma coisinha de cada vez ali. Então começa fazendo nessa ordem. Não adianta você agora ficar aqui desesperada de como você vai tirar foto, por exemplo, se você não sabe nem qual é o doce que você vai ter na sua linha. Então calme, porque depois, conforme uma coisa vai levando a outra, tá? Conforme você for fazendo isso aqui, você já vai descobrindo ali o próximo passo, você já vai estar melhor preparado para ir para o próximo passo. Tá? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não segue o Coisas de Doceira, inscreva-se aqui no canal. Aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários se você já trabalha com os doces finos ou se você tá pensando em começar. Eu quero saber, né, em que estágio aí que você tá na sua jornada com a confeitaria com os doces finos. Aproveita e já deixa o seu like aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!